bom dia. Vamos iniciar mais uma leitura do dia de hoje, que fica em Mateus, capítulo 3. Vamos ler o 3 e o 4. Esse áudio vai ser dedicado ao capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, bloco de notas. Tente anotar, fazer anotações, até mesmo na própria palavra. Então, Mateus capítulo 3 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista, comentário, né? João Batista, ele era primo de Jesus. A gente vê mais detalhes em outro livro do Evangelho. E ele foi designado para cumprir a profecia de que haveria aquele que iria abrir caminho, né, do Messias. Então, João Batista, ele estava designado a fazer isso. E aí ele foi morar no deserto. E existe uma teoria, né, estudiosos, de que ele vivia com os essênios. Os essênios eram um povo daquela época que eles moravam no deserto e eles eram muito dedicados à palavra do Senhor. E eles reescreviam a Torá, que é o Velho Testamento. Então, existe um estudo, teorias de que João Batista ele se criou com essas pessoas. E eles tinham muito o costume de se batizar. Então, existe um local lá em Israel, perto do Mar Morto, que hoje tem um museu, e existe alguns restos, né, das casas que eles moravam. Existiam muitos tanques de batismos, que eles chamam de mikveh. Então, existe, né, uma teoria de que João Batista, quando foi para o deserto, ele foi acolhido por essas pessoas, né, que eles viviam separados da civilização da época, e eles tinham muito esse costume de se batizar. Então, esse foi um dos motivos também dele já ir chegando, batizando as pessoas, né? Porque o batismo, já naquela época, era uma representação de purificação. Então, ele chamava as pessoas para se arrependerem e se purificarem, né? Então, continuando, versículo 2. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Vós o que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse era João Batista. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Os bons frutos, né? Os frutos do Espírito Santo a gente pode ver mais em detalhes em Gálatas. Então, se você tiver mais curiosidade, dê uma olhadinha lá em Gálatas, que tem lá os frutos do Espírito Santo. E continuando, versículo 11. E em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, que são as chinelas, né? Não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe assim não é uma polêmica, né? Mas tem pessoas que confundem esse batismo com o Espírito Santo com o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é um e o batismo com fogo é outro. O Espírito Santo ele é representado com fogo, né? Que se tudo correr bem, eu espero a gente terminar o Novo Testamento esse ano. Então lá em Atos a gente vai ver que o batismo com o Espírito Santo veio em formato de fogo, né? Mas esse batismo específico, ele está separando o batismo com o Espírito Santo, que é um, e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo é aquele, né, que nós vamos ver em Atos. E com fogo, a gente vai ver aqui no versículo 12, que diz assim: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira,
recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, esse batismo com fogo aqui que está dizendo é a questão de pegar aqueles, né, que não andaram de acordo, né, com as ordenanças do Senhor, não tinham o Espírito Santo de Deus, né, e aí não frutificaram, que a gente viu aqui, né, dos frutos, e aí era como se fosse árvores sem frutos, árvores secas, né. Então, essas pessoas vão ser tratadas como árvores sem frutos, secas, né, vão ser pegues e jogadas, né, no fogo. Então, esse batismo aqui com fogo, sem envolver o Espírito Santo, né, só o batismo com fogo está falando de condenação, está falando de juízo, está falando mesmo aqui do inferno, né. Então, continuando, versículo 13. Então, deu para entender, né? Jesus, ele vai batizar com o Espírito Santo, que é a questão da graça, que é a questão da nossa salvação. E ele também, aqui ele vai ser nosso advogado. E aqui no batismo com fogo, ele vai ser o juiz, né? Então, ele vai dar também o seu parecer, né? O seu julgamento. Aquilo que aquelas pessoas não frutificaram, né? Vão ter, infelizmente. Mas é a lei. Então, no versículo 13, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. Então aqui a gente vê que Jesus, ele veio cumprir a justiça, veio cumprir a palavra, veio cumprir a lei. Tem muitas pessoas que dizem assim, Jesus veio, principalmente quando a gente fala do sábado, né? Jesus veio para trazer outra lei, né? Veio para dizer que a lei não servia mais. Não é bem assim. Ele veio para cumprir a lei, ele veio para selar a lei e trazer um novo entendimento para a palavra do Senhor, para a lei do Senhor. Para a gente não viver mais naquela lei antiga, né? Mas ele veio cumprir a lei, né? Fechar a lei, digamos assim, para darmos início à nova lei, né? Para que a gente viva na graça de Deus. Aí, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Então, mais um pouquinho sobre o batismo. Jesus, ele se batizou, não foi para questão de arrependimento de pecados, porque a palavra diz que ele não pecou, né? Porque ele não era um homem, embora ele fosse homem, ele não foi gerado de uma forma tradicional, né? Ele foi gerado de uma forma realmente para ele se sustentar, né? Para ele não acontecer isso, porque ele era o cordeiro, realmente o cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E aí, ele foi se batizar como uma questão de representação, né? Então é isso que acontece conosco também quando a gente se batiza, né? Desculpe às vezes meus erros de falar, né? O batismo, ele é só uma representação. É como se fosse vamos supor, um rito de passagem, né? Que a gente fala para nós mesmos e para o mundo, né? Que nós agora temos um compromisso com o Senhor, né? Então, é um evento em que marca, né, a nossa vida diante de Jesus e agora a nossa vida com Jesus, né? E isso é muito importante a gente fazer o batismo, porque é uma forma da gente conscientizar a nossa própria alma, ela entender que agora nós vamos ter uma nova vida. Isso é muito importante, né? Nós fazemos isso, o batismo. Então, a gente leu, né, capítulo 3, com alguns comentários. Vamos para o próximo.